Então, vamos começar. Então, como eu falei, a proposta da aula é discutir os conceitos básicos de ventilação mecânica, tá? Então, quais são os objetivos que nós temos com essa discussão de hoje? Primeiro, recordar conceitos básicos de mecânica termodinâmica dos gases, né, que são importantes para a compreensão da fisiologia respiratória, principalmente aí no tocante da fisiologia respiratória aplicada à ventilação mecânica, né? Identificar as variáveis fisiológicas do aparelho respiratório que são de maior relevância para a ventilação mecânica invasiva, compreender a mecânica respiratória em condições naturais e as mudanças dessa mecânica que ocorrem durante a ventilação mecânica. E, por fim, revisar o funcionamento do ventilador mecânico, seus parâmetros básicos, estratégias de ajuste inicial. Então, como eu disse, uma aula bem básica mesmo. Então, vamos começar falando sobre um conceito básico que todo mundo estudou na física, que é o conceito de pressão. Então, pressão vai ser uma força aplicada sobre uma unidade de área. Tá? Quando nós falamos dos gases propriamente dito, a pressão ela vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente, porque os gases eles não se distribuem sobre uma área, eles se distribuem sobre unidade de volume. Então, quando você tem um gás, seja ele isolado ou seja ele dissolvido numa composição de gases, ele vai ocupar um determinado volume e, por consequência desse volume que ele irá ocupar, a atividade, né, das moléculas que compõem esse gás se chocando contra o recipiente que o acomoda, vai determinar uma pressão. Tá? E se você tiver uma mistura de gases, o valor dessa pressão vai ser parcial, vai ser um valor correspondente à fração desse gás naquela mistura. E aí um conceito importante aqui, muito importante para nós, vai ser o conceito de complacência e elastância, né? Então, foi muito falado pela Emily na reunião passada, a complacência. O que é complacência? Quando você tem um recipiente que ele é distensível, quando você tem um sistema que é distensível, o que é que vai acontecer? Quando você colocar um fluido dentro desse recipiente, esse fluido ele vai distender as paredes desse recipiente. E quanto mais esse recipiente consegue ser distendido, quanto mais a substância, o material que forma aquele recipiente pode ser distendido, significa que mais complacente é esse recipiente. Tá? De forma contrária, se por acaso você precisa gerar pressões muito altas para conseguir distender muito pouco ou quase nada de volume desse recipiente, então significa que esse recipiente é um recipiente que tem uma dificuldade muito grande para ser deformado, ou seja, esse recipiente é um recipiente muito elástico, tá? Então, elastância e complacência são conceitos aí inversos, tá? Então, se você tem uma complacência muito alta, você consegue acomodar volumes altos com baixa pressão. Se você tem uma elastância alta, você precisa de grandes unidades de pressão com uma variação pequena de volume, para conseguir variar um volume muito pequeno. E fluxo. Quando a gente fala sobre o fluxo de um fluido, o que é que vai ser? Aqui nós temos o conceito de fluxo de massa, ou fluxo de volume, quando a gente está falando sobre o fluxo dos gases. Então, se você tem um determinado volume de um gás, e esse volume ele vai percorrer um conduto, vai percorrer um trajeto. Por que ele vai percorrer esse trajeto? Porque existe uma diferença de pressão, um gradiente de pressão entre entre as duas extremidades daquele conduto. Então, se você exerce uma pressão maior desse lado de cá, o que vai acontecer? O fluido vai se deslocar para o lado oposto. E aí o tempo necessário para que esse fluido se desloque de um lado ao outro do conduto, quando você dividir o volume por esse tempo que foi necessário para que esse volume se deslocasse, você vai ter aí o fluxo. Tá? E o que é importante a gente lembrar em relação ao fluxo? É que quando
você tem esse fluxo se deslocando aí através daquele determinado conduto, tá? O que é que vai acontecer? Vai haver uma resistência provocada pelo atrito contra esse fluxo, tá? Então, quanto maior for esse atrito, maior será essa resistência, tá? Então, aqui nós temos a fórmula, que também vai ser muito importante para a gente lembrar, tá? Então, a resistência, ela vai ser igual ao valor de pressão, que vai ser a força motriz, né, que vai estabelecer o gradiente que vai fazer com que esse fluido se desloque, dividido pelo fluxo, tá? E agora vamos tentar, então, juntar essas informações de física, termodinâmica, que a gente falou que pincelou de forma bem rápida, com a mecânica respiratória, para a gente tentar entender como é que isso vai acontecer. Tá? Então, é muito importante lembrar que, em condições naturais, quem vai ser responsável por gerar uma pressão que vai proporcionar o deslocamento do ar atmosférico para o interior do pulmão vai ser justamente a contração da musculatura respiratória. A partir do momento que você contrai os músculos respiratórios, você vai diminuir a pressão pleural, tá? A pressão no espaço pleural ela vai diminuir e essa pressão no espaço pleural ela vai ser transmitida para o alvéolo, tá? Então a pressão alveolar vai diminuir também. A partir do momento que essa pressão diminui, você terá imediatamente você vai estabelecer um gradiente que vai favorecer o afluxo de ar para os pulmões, tá? A partir do momento em que nós finalizamos a fase inspiratória, o que é que vai acontecer? Você vai relaxar a musculatura, você vai ter uma tendência à retração do tecido pulmonar e, com isso, o ar vai ser expelido. Isso também vai acontecer se você, por acaso, fizer uma expiração forçada, ou seja, se você contrair ativamente a musculatura expiratória, você também vai conseguir gerar uma pressão mais alta no interior do alvéolo e conseguir expelir mais ar do que o que normalmente você conseguiria, a ponto de você deixar nos pulmões somente aquele ar que a gente classifica como volume residual. Então, aqui só ilustrando isso que eu acabei de falar, a questão da interação entre os pulmões e a caixa torácica, tá? Então, nós temos a pressão transmural, que quando nós estamos numa situação de equilíbrio, ou seja, não estou nem inspirando, nem expirando, essa pressão transmural, ela vai ser zero, tá? E com isso, o sistema todo se encontra em equilíbrio e não tem fluxo, não existe fluxo de ar. A partir do momento que eu gero uma força na caixa torácica, essa pressão transmural ela vai se negativar e com isso eu vou ter fluxo de ar para dentro dos pulmões. Tá? Bom, e aí um conceito muito importante para a ventilação mecânica também é o conceito da ventilação alveolar, espaço morto e trocas gasosas. Tá? Também foi comentado um pouquinho pela Emily na semana passada. Tá? Então, vejam só, o que é interessante, o que é importante nós lembrarmos. Todo o volume de ar que nós expiramos, por exemplo, aqui se eu forneço para o paciente no meu ventilador, imagina que o paciente está entubado e eu vou fornecer para ele no ventilador um volume de 500 ml, tá? É importante lembrar que todo esse volume, ele não vai se distribuir nos alvéolos, porque parte dele vai ocupar essa coluna de ar onde não acontece essa coluna de ar onde não acontece troca gasosa, tá? Então esse é o chamado espaço morto anatômico. Então é uma área, né, da árvore brônquica, da árvore respiratória, onde você tem brônquios de calibre maior, onde não existe condição de haver troca gasosa, tá? Para que haja troca gasosa, você precisa ter um tecido de paredes muito finos, que é a unidade alveolo-capilar, certo? Então, quando nós inspiramos um determinado volume, parte desse volume vai se distribuir nessa região que nós chamamos de espaço morto anatômico, uma região que, apesar de receber ar, ela não recebe perfusão sanguínea capaz de estabelecer uma troca gasosa,
tá? E uma outra parte vai se misturar com o ar que já existia no interior dos alvéolos, que seria o volume residual, e vai acontecer aí a troca gasosa. No momento em que ocorre a expiração, tá? Você vai colocar para fora. A elocubrar, eu queria fazer uma avaliação dessa radiologia. Primeiro, a radiologia de tórax dele, veja bem, ele é um paciente efizematoso e com... Alô? Isso daí... Tem o microfone ligado aqui. Mais alguém com o microfone ligado aí? Só um minutinho. Pronto, acho que agora resolveu. Tá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Pronto. Tá. Então, quando o paciente expirar, o ar que foi liberado pelos alvéolos contendo CO2, ele vai se misturar com esse ar aqui no espaço morto, que inicialmente não tinha CO2, né? Foi o ar que foi mandado para o paciente através da ventilação mecânica e será expelido uma concentração de ar aí com uma quantidade de CO2 menor do que o que foi efetivamente eliminado no alvéolo, tá? Então, um conceito muito importante para a gente a respeito da ventilação mecânica é que a ventilação alveolar, ou seja, o volume de ar que consegue chegar até o alvéolo, realizar a troca e ser depois eliminado, isso aí vai ter uma correlação direta com os níveis de PCO2 que eu consigo atingir na minha circulação sanguínea, tá? Por que isso? Isso tem muito a ver com a difusibilidade do gás carbônico, tá? Como o gás carbônico ele é um gás de alta difusibilidade, um gás que não existe no ambiente, o que praticamente não existe, né? A concentração dele no ar atmosférico é muito baixa. Quando ele é produzido na nossa circulação e chega aos pulmões, o que é que vai acontecer? O que é que esse gás carbônico, uma vez que ele chega pelo capilar ao alvéolo, ele vai rapidamente conseguir se difundir através da membrana alveolo-capilar e vai rapidamente entrar em equilíbrio. Então, se por acaso esse ar entra em equilíbrio, mas ele não é renovado, ou seja, não vem um novo volume corrente que vai ventilar esse alvéolo para poder renovar aquela concentração de ar, se esse ar não é expelido, se depois você não vê um novo volume corrente pobre em CO2, o que é que vai acontecer? Vai se estabelecer uma relação de equilíbrio e você não vai ter mais eliminação de CO2. Então, a correlação entre a ventilação alveolar e a PCO2, ela é muito importante, tá? Mas é uma correlação que tem uma importância maior, por exemplo, do que a relação entre a ventilação e a PO2. Tá? Se você tem uma situação de hipoventilação, com o decorrer do tempo, a PO2 vai cair, certo? Mas isso vai acontecer bem depois de que a PCO2 começar a se elevar. Tá? Então, normalmente a PCO2 vai se elevar primeiro e a PO2 é que vai começar a cair numa fase posterior. E aí, vamos comentar agora um pouquinho sobre a questão da pressão da via aérea na ventilação mecânica, tá? Que é um conceito que também vai ser muito importante porque nós vamos discutir mais à frente. A partir do momento em que eu inicio o ciclo inspiratório, o que é que vai acontecer? Eu vou abrir aqui a válvula de fluxo no meu ventilador mecânico e aí vai se estabelecer um gradiente de pressão, porque a pressão nessa região vai se tornar mais positiva. Esse gradiente de pressão vai fazer ocorrer um fluxo nesse sentido. Quando chega aqui nesse ponto do Y, não vai haver mistura desse ar que vem pelo ramo inspiratório com o ar daqui. Por quê?
que aqui já existe uma coluna de ar no ramo expiratório e a válvula de exalação ela está fechada. Então, o que vai acontecer é que esse ar vai seguir o trajeto através do tubo e através da traqueia e aos pulmões. E para que todo esse processo aconteça, a gente aí vai ter uma dependência de vários fatores, das relações entre o paciente. Agora, quem está com o microfone aberto, fecha aí, por favor. Obrigado. Tá. Então, quando nós temos o paciente em ventilação mecânica, nós vamos ter a relação entre várias estruturas. A caixa torácica, o espaço pleural, nós temos a relação das resistências, a resistência das vias aéreas, a resistência do tubo. Então, tudo isso vai influenciar e vai ter um impacto aí em como você vai conseguir ventilar o seu paciente. E aí, como é que nós avaliamos isso que eu acabei de falar, né? O impacto de todas essas estruturas? Essa pressão da via aérea na ventilação, a pressão das vias aéreas, ela vai ser igual ao que nós chamamos de pressão elástica, componente elástico e pressão resistiva. Só para entender o que é isso. Vejam só. A partir do momento em que eu coloco um paciente em ventilação mecânica, ligo o ventilador e eu disparo uma pressão para esse paciente, essa pressão ela vai inicialmente aumentar ali no tubo, ou seja, na boca do paciente, e depois ela vai precisar percorrer todo aquele sistema que eu mostrei anteriormente até chegar no alvéolo, tá? Então, enquanto esse fluxo de ar percorrer todo esse trajeto, ele vai estar sofrendo ação da resistência da parede do tubo, da traqueia, dos brônquios e por aí vai. Tá? Então, o ventilador, além de fazer uma pressão, além de fazer uma força que vai ser necessária para fazer os alvéolos estenderem, ele também precisa fazer uma força que é necessária para vencer essa resistência contrária à passagem do fluxo, tá? Que é o que nós vamos chamar aqui de pressão resistiva. Tá? Então, nós temos sempre no paciente em ventilação mecânica esses dois componentes. O componente elástico, que corresponde à pressão que vai ser efetivamente necessária para você distender o alvéolo do paciente, e a pressão resistiva, que é a pressão necessária para vencer a resistência do sistema. Então, como eu estou falando aqui na pressão resistiva de uma pressão necessária para vencer resistência, então, intuitivamente, nós estamos falando de uma situação que é dependente de fluxo, tá? Então, enquanto há fluxo, existe resistência. Se por acaso o fluxo for zero, ou seja, se eu der uma pausa inspiratória, a válvula de fluxo foi aberta, o paciente começou a inspirar, tá? Aí, num determinado momento, eu fecho a válvula de fluxo, mas ao invés de eu abrir a válvula de exalação para o paciente expirar, eu mantenho a válvula de exalação fechada. Então, isso aí configura o quê? Configura uma pausa inspiratória, tá? Não está mais sendo fluxo, mas a fase de inspiração ainda não acabou, porque você ainda não ciclou para a fase expiratória. Então, nesse momento em que você não tem fluxo, você também não vai ter pressão resistiva, você só vai ter pressão elástica. Tá? Isso aí vai ser importante, nós vamos discutir um pouquinho mais à frente. Então, o ciclo ventilatório, como é que funcionaria essas coisas que eu acabei de comentar? Então, nós temos aqui, nesse ponto, nesse traçado 1, a chamada fase inspiratória. Então, aqui o paciente começou, ele estava inicialmente sem fluxo, o fluxo era zero, abriu a válvula de fluxo, o paciente começou a inspirar, chegou um determinado momento em que, por causa das configurações que eu estabeleci para o ventilador, por exemplo, se eu estou ventilando meu paciente a volume, tá? No modo do volume controlado, e aí eu estabeleço que eu quero que esse paciente faça 500 ml de volume, essa é a minha meta, tá? No momento que ele atingir essa meta, ou seja, no momento em que ele atingir esses 500 ml de volume, o que vai acontecer?
o paciente vai ciclar, ou seja, ele vai passar da fase inspiratória para a fase expiratória. E nessa fase de passagem da fase inspiratória para a fase inspiratória, o que é que vai acontecer lá no ventilador? Ele vai fechar a válvula de fluxo e vai abrir a válvula de exalação. E aí, nesse momento, toda a energia potencial elástica que foi acumulada no tecido pulmonar, ela vai se dissipar e o pulmão vai retornar para a sua conformação prévia. E aí, nessa fase em que o pulmão vai dissipando a energia elástica que foi acumulada, o ar vai sendo expirado, que é o que nós vamos ter aqui nessa curva 3 aqui, que é a curva que representa justamente a fase expiratória. Isso, nós estamos vendo uma curva de fluxo, um paciente ciclando a volume, ventilando a volume no modo volume controlado, tá? E aqui nesse ponto 4, tá, que nós vemos ele aqui e aqui também, seria o disparo ou ativação ou trigger, que é aquele momento em que o ventilador identifica que é necessário iniciar o ciclo, seja porque o ventilador atingiu aquilo que foi pré-determinado para o paciente, como nas definições que você colocou, por exemplo, eu quero que o paciente ventile numa frequência respiratória de 12, então, quando atingir o tempo necessário para manter aquela janela de tempo, o ventilador vai disparar. Ou porque o paciente fez, que não está acontecendo aqui, né, mas que poderia acontecer, o paciente fez um esforço inspiratório, e aí você vai ter um fluxo negativo, uma pressão negativa acontecendo aí, e aí com isso o ventilador vai interpretar, vai entender que aquele paciente quer iniciar um ciclo respiratório, e você vai ter uma inspiração. Então, nós vamos comentar aqui para vocês agora sobre os modos ventilatórios básicos. Tá? Então, esses modos, eles são classificados como modos de alça fechada. Alça fechada por quê? Porque eu estabeleço todos os parâmetros previamente, tá? E o ventilador ele não vai fazer nenhuma adaptação com base em alguma resposta dada pelo paciente. Tá? O ventilador vai obedecer a esses parâmetros, certo? É diferente dos novos modos de ventilação mecânica, considerados modos especiais de ventilação mecânica, por exemplo, como NAVA, PAV+, em que o ventilador ele vai estar o tempo inteiro interagindo com o paciente, e se por acaso o paciente fizer acontecer alguma modificação da mecânica ventilatória do paciente, o ventilador consegue se adaptar a isso e modificar a forma como ele interage com o paciente. Nesses modos isso não acontece. Então vamos começando a falar aqui para vocês sobre o modo volume controlado, tá? Na verdade pode ser o modo controlado. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos o modo controlado ou assistido, só para a gente diferenciar direitinho isso aqui, que também é importante. Controlado é quando o paciente está totalmente sedado, curarizado, sem nenhum esforço, o ventilador vai controlar todo o ciclo respiratório do princípio ao fim. Tá? Vai ser assistido quando o paciente fizer algum esforço respiratório, você vai modificar de uma certa forma essa relação do paciente com o ventilador vai continuar mandando um volume corrente para o paciente de acordo com as configurações que foram setadas inicialmente, só que aqui nesse caso nós vamos conseguir fornecer esse volume corrente de acordo com o esforço que o paciente fizer. A gente vai explicar isso um pouquinho mais à frente, vai ficar mais fácil de compreender. Temos o modo espontâneo e a ventilação mandatória intermitente sincronizada, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Então, primeiro, o modo controlado ou assistido a volume, tá? Então, o disparo nesse modo, ele vai ser dependente da sensibilidade, certo? Ou vai ser dependente da frequência respiratória, não relações ex. Relações ex vai ser, no caso, consequência aí, tá? Mas basicamente vai ser dependente do tempo. O disparo no modo volume controlado vai ser dependente do tempo que você predeterminou. Tá?
A ciclagem vai ser determinada pelo volume. Então, a partir do momento que o paciente atingir o volume que eu predeterminei, o ventilador vai ciclar, tá? Ok. E aí, os parâmetros que nós vamos ajustar aqui no modo volume controlado seria volume, fluxo, PIP, frequência respiratória, FiO2, sensibilidade. Aqui, só para a gente dar um pouquinho de atenção, aqui seriam os gráficos principais que são gerados durante a ventilação mecânica no modo volume controlado, tá? Então, aqui a gente teria o gráfico de fluxo. Então, se por acaso eu escolho, que é uma outra coisa que eu posso definir na ventilação mecânica a volume, é qual o formato da minha curva de fluxo, tá? Se eu quiser um fluxo constante, você vai escolher lá a curva quadrada. A partir do momento que a válvula de fluxo abrir, o paciente vai iniciar a ventilação mecânica sob um fluxo constante e quando ele ciclar, quando ele passar para a fase expiratória, é que esse fluxo ele vai se tornar zero. Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo aqui? Eu fiz uma pausa inspiratória, tá? Por isso que a gente tem essa pontinha reta aqui. O paciente atingiu o meu volume que eu já tinha pré-estabelecido. Quando ele atingiu esse volume, ele fez uma pausa inspiratória, tá? Mas você pode não estabelecer pausa inspiratória na sua configuração e aí você não veria isso aqui, tá bom? Que é isso que nós estamos percebendo aqui. O paciente iniciou a ventilação mecânica, iniciou o ciclo inspiratório, abriu a válvula de fluxo, vai ter um aumento progressivo de pressão até chegar nesse ponto. Quando chegou nesse ponto, foi feita uma pausa inspiratória e aí nós vamos identificar aqui a pressão de platô, tá? Que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Ou eu posso escolher outras formas de fluxo, fluxo desacelerado, decrescente, fluxo ascendente. Então, tudo depende assim, de como o seu paciente interage com o ventilador mecânico. Às vezes você pode, às vezes somente através do ajuste da curva de fluxo, você pode corrigir alguma assincronia que esse paciente pode estar fazendo, tá? Sem precisar mexer em outros parâmetros, mudar o paciente de modo e tal. Às vezes a única coisa que precisava era reduzir um pouco o fluxo, porque você está dando um fluxo muito alto e talvez só você modificando a curva de fluxo, por exemplo, para um fluxo ascendente, você conseguiria fazer isso. Ok. Então, como é que nós vamos ajustar os parâmetros no paciente que está no modo controlado? O primeiro parâmetro seria o volume corrente. Então, recomendado, em geral, é que você estabeleça um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, isso em condições normais. Quando nós falamos de pacientes que estão ventilando sob ventilação protetora, esse volume corrente pode ser mais baixo, de 4 a 6 ml por quilo, tá? Então, normalmente, se você fizer 6 ml por quilo, você está fazendo uma média adequada aí para qualquer situação, tá? E aí você vai calcular esse volume de acordo com o peso magro estimado do paciente, não é o peso real, tá? Se você tiver um paciente obeso, você não vai considerar o peso dele real, você vai considerar o peso baseado nessas duas fórmulas aqui. Não são as únicas fórmulas que tem, mas são as fórmulas mais usadas, tá? A frequência respiratória, existe uma recomendação, uma orientação de que a frequência respiratória seja uma frequência suficiente para que eu consiga obter um volume minuto de 7 a 8 litros, tá? 7 a 8 litros por minuto, no caso, tá? Então, o que é que eu vou fazer? A partir do momento que eu já estabeleci qual é o volume corrente que eu vou dar para o meu paciente, eu quero, lembrando, em condições usuais, manter esse paciente com volume minuto de entre 7 e 8. Pode haver situações, por exemplo, eu posso ter um paciente retentor que eu quero aumentar a ventilação alveolar dele, então eu posso fazer um volume minuto até um pouco maior do que isso, certo? Então, eu vou calcular mais ou menos quanto é a frequência respiratória que eu vou fazer para o paciente com base no volume corrente que eu já determinei aqui e com base nesse volume minuto-alvo que eu pré-estabeleci. Okay? Fluxo. Então, o que é o fluxo
como nós já conversamos anteriormente, vai ser basicamente a velocidade com a qual aquele volume de gás ele vai atravessar o meu sistema, tá? Existe uma regrinha que diz o seguinte, que se para pacientes também em condições usuais, você pode estabelecer que um fluxo de 0,6 a 0,7 litros por minuto por segundo estaria aí dentro do adequado. Você poderia utilizar isso aqui para calcular mais ou menos qual é o fluxo que você vai dar para o seu paciente, tá? Mas como nós vamos ver um pouco mais à frente, o ideal é que a gente calcule a mecânica respiratória até para ter um pouco mais de informação para saber realmente qual que vai ser o fluxo mais adequado, o tempo inspiratório adequado, todos os parâmetros, pressão, volume, todos os parâmetros que a gente consegue estabelecer para o paciente ficam muito mais claros depois que a gente aprende e entende a importância de calcular a mecânica respiratória. PIP. Existe uma recomendação de se iniciar a ventilação mecânica com uma PIP de 5, tá? Mas um detalhe importante que a gente fala em relação a isso é o conceito, assim, que ficou meio que arraigado em afirmar que PIP de 5 é igual a uma PIP fisiológica, que seria a pressão necessária devido ao fato de você estar lá com um tubo que está tirando a ação da epiglote, e aí por causa disso você vai ter mais atelectasia tal, e tudo mais. Gente, na realidade isso não acontece assim, né? Por que não acontece assim? Nós temos situações de pacientes que estão traqueostomizados, né? Ou seja, não tem ação da epiglote, que ficam em ventilação espontânea e não sofrem atelectasia por causa disso, né? E isso é muito comum em corriqueiro. Então, na realidade, o que vai manter os alvéolos abertos seria as interações entre as pressões que nós vamos ser ali contribuindo para a geração da pressão transpulmonar, tá? Então, vai ser a força de retração elástica da caixa torácica, a retração elástica pulmonar, tal, e a ação do surfactante alveolar. Então, vai ser isso, na realidade, que vai manter alvéolos abertos em uma condição normal, natural, quando a gente está respirando espontaneamente. E o que acontece quando o paciente se encontra... Gente, quem tiver com o microfone aberto, pode fechar, por favor? Quem está falando? Um médico chamado Marcel. Eu vou fechar aqui. Pronto, fechei aqui o microfone dele. Gente, eu queria reforçar com vocês que à medida que vocês forem entrando, se por acaso alguém cair e precisar entrar novamente, que mantenha o microfone fechado, por favor, tá? Esse é um resultado de YouTube. Bom, então, voltando ali para a discussão sobre a PIP, então, na verdade, não existe essa PIP fisiológica. Em condições fisiológicas, o que nós temos é uma capacidade residual funcional, tá? Que é o nosso volume de reserva expiratório e o volume residual, certo? Então, o que na realidade acontece? Quando nós colocamos um paciente em ventilação mecânica, você seda, curariza o paciente, o que vai acontecer? Você vai tirar desse paciente a interação da musculatura respiratória no processo respiratório dele. Então, ele vai tender a colapso, a formação de áreas de atelectasia por causa disso, e não porque você colocou um tubo, por causa disso você tirou aí a ação da epiglote, tá bom? A FiO2, então a FiO2 que nós vamos determinar para o paciente vai ser uma FiO2 necessária para manter a saturação dentro da saturação alvo dele, tá? E a sensibilidade, é importante sempre a gente setar a sensibilidade, que se por acaso esse paciente ele tiver algum grau de interação, não tiver completamente sedado e curarizado, ele vai poder aí interagir e
disparar o ventilador também, tá? E aí se recomenda que a gente coloque a sensibilidade quando ela for a pressão em -1 a -2 centímetros de água e quando for a fluxo 3 a 6 litros por minuto. E agora eu vou fazer um parêntese aqui, a gente estava discutindo sobre os modos ventilatórios, mas já que nós já discutimos sobre o modo volume controlado, fazer um parêntese sobre a questão do cálculo da complacência estática e da resistência na ventilação mecânica. Então, como vocês vão perceber até o final dessa apresentação, isso é muito importante para eu aprender como que eu ventilo bem meu paciente, né? Sem fazer as coisas tão a sérias, para eu ter um pouco mais à mão o que é que eu preciso fazer para aquele paciente cada vez que ele apresenta alguma alteração, o que é que precisa ser feito, o que é que, como é que eu vou configurar os parâmetros do ventilador para aquele paciente, tá? Então, a partir do momento que eu entubo o paciente, coloco ele em ventilação mecânica, esse paciente ele vai estar sedado, curarizado, ele não vai estar, aqui, se nós formos observar aqui, ele não vai estar disparando o ventilador, ou seja, ele não vai estar gerando pressão negativa, tá? E interagindo com o ventilador. Então, essa é a condição para que nós possamos avaliar a mecânica respiratória desse paciente. Então, quando ele está no modo volume controlado, ele vai fazer, a partir do momento que a válvula de fluxo abre, ele vai fazer um aumento progressivo de pressão até atingir um pico, tá? E depois de atingir esse pico, se eu faço uma pausa inspiratória, eu vou ter um platô, certo? E aí, depois desse platô, quando o paciente cicla, ele vai ter uma queda progressiva da pressão. Tá? Então, isso foi o que nós já discutimos. Lembrando que essa pressão, ela vai partir de uma PIP que você pré-estabeleceu. Então, a partir de uma PIP, eu vou atingir um pico, e quando eu faço a pausa inspiratória, eu atingo um platô, certo? Então, voltando para aquela fórmula que nós discutimos no início, a pressão das vias aéreas é igual à pressão elástica mais a pressão resistiva. Então, a pressão elástica, ela se correlaciona aí com a variação de volume dividida pela complacência, e a pressão resistiva vai ser igual à resistência vezes o fluxo. Isso a gente fazendo a derivação daquelas fórmulas que nós mostramos anteriormente, tá? Então, se nós entendermos aquilo que foi discutido previamente, né? Que a pressão resistiva é a pressão que é necessária para vencer a resistência das vias aéreas. E a pressão de platô, e a pressão elástica é a pressão que é necessária para distender o sistema, ou seja, é a pressão que se distribui entre os alvéolos e que expande o tecido pulmonar. Então, nós vamos ter dois componentes de pressão, um componente elástico e um componente resistivo, tá? Então, enquanto nós temos fluxo, nós vamos estar medindo a pressão resistiva. Quando esse fluxo é interrompido, certo? O que nós vamos ter aqui, a resultante da pressão, a pressão resistiva passa a ser zero, e a resultante da pressão vai ser somente a pressão elástica. Então, nós vamos ter aqui a pressão elástica representada. Então, vindo para cá, a complacência, ela é a variação de volume pela variação de pressão, como nós já vimos anteriormente. Então, essa pressão que se correlaciona com a pressão elástica vai ser a pressão de platô menos a PIP, certo? Por outro lado, a resistência, como nós já vimos aqui, ela vai ser a pressão de pico menos a pressão de platô, porque é essa fase daqui que representa a fase onde existe fluxo, ou seja, onde se gera resistência, tá? Então, a pressão de pico menos a pressão de platô, dividida pelo fluxo, vai me dar aí o valor da resistência, tá? Então, um exemplo aqui. Então, se nós tivermos por exemplo, um paciente que eu estou fornecendo 600 ml de volume. Nesse caso aqui, ele está saindo de uma PIP de 5, tá? E está atingindo o platô aqui de 20, certo? Então, nós teríamos 20 menos 5, 15, 600 dividido por 15 daria
40 ml por centímetro de água ou 0,04 litros por centímetro de água. Por sua vez, a resistência, se por acaso nós observarmos aqui, ele está fazendo um pico de 30, menos um platô de 20, isso aí vai dar 10, dividido por um fluxo que eu pré-estabeleci, que eu coloquei para esse paciente, inicialmente de 30 litros por minuto, certo? Só que nós precisamos lembrar que quando nós vamos calcular a resistência, nós usamos na fórmula em litros por segundo. Então, para fazer isso, basta dividir por 60. Então, se eu coloquei lá no ventilador 30, vou dividir por 60, vai dar 0,5. Então, 10 dividido por 0,5 vai dar 20 centímetros de água. Então, a gente está diante aqui de um paciente que tem uma complacência, baixa, tá? Então, uma complacência de 40 ml por centímetro de água, uma complacência já considerada baixa, abaixo de 50, nós já consideramos complacência baixa, e ele tem uma resistência de vias aéreas alta, tá? Então, é um paciente que tem uma resistência aí também alta. Vamos agora discutir um pouco sobre o modo PCV e já nós vamos voltar naquelas informações que nós falamos sobre, sobre a complacência e a resistência. Então, o modo PCV, o disparo dele vai acontecer dependente da sensibilidade ou dependente da frequência inspiratória, relação índices pré-definidas, como nós já discutimos previamente, ou seja, dependente do tempo. Então, ou se o paciente disparar ativamente, ou se ele não disparar o ventilador, vai ser de acordo com o que você pré-definiu. Já a ciclagem, ou seja, quando é que nós vamos fechar a válvula de fluxo, abrir a válvula de exalação e mudar o ciclo da fase inspiratória para a fase expiratória, isso vai ser dependente do tempo, tá? Não é da pressão. Tem muita gente que confunde isso porque acha que se o modo é pressão controlada, vai ciclar quando atingir a pressão que você estabeleceu. Não é, tá? Então, ele vai atingir a pressão que você estabeleceu, mas quando ele atingir essa pressão, ele só vai ciclar depois que passar um determinado tempo que foi pré-estabelecido aí por você como seu tempo inspiratório. E os parâmetros ajustáveis vão ser a pressão de pico, a PIP, tempo inspiratório, relação em Zeis, frequência respiratória, FO2 e a sensibilidade. Tá? Então, a pressão de pico, existe a recomendação de evitar exceder uma pressão de platô de 30, tá? Pensando aí na importância de se estabelecer estratégias de ventilação mecânica que não seja lesiva para o seu paciente. Tá? Frequência expiratória, as mesmas informações que nós já passamos anteriormente em relação ao modo volume controlado. Tempo inspiratório e a relação em Zeis. Então, é importante a gente ter conhecimento sobre uma variável que se chama constante de tempo. E o que é a constante de tempo? Constante de tempo, ela é o produto entre a complacência e a resistência pulmonar. Tá? A complacência pulmonar e a resistência das vias aéreas. O que quer dizer isso? Veja só, durante a fase inspiratória, eu gerei um gradiente de pressão através de uma pressão positiva, essa pressão positiva vai distender todo vai percorrer o sistema, vai gerar uma resistência e depois você vai ter um aumento da pressão a nível alveolar que vai distender os alvéolos e vai abrir ali o seu pulmão, tá? Isso acontece de uma forma ativa na fase inspiratória através do gradiente de pressão que foi gerado pela pressão positiva fornecida pelo ventilador. Na fase expiratória, isso não vai acontecer, não existe geração de uma pressão contrária para fazer com que, de forma ativa, para fazer que esse paciente expire. Então, o que vai acontecer? Na fase expiratória, a válvula de fluxo vai fechar, a válvula de exalação vai abrir e aquele volume de ar que distendeu o pulmão, ele estabeleceu ali, por essa distensão das fibras elásticas pulmonares, um acúmulo de energia potencial elástica que vai se dissipar. À medida que essa energia se dissipa, esse volume vai sendo eliminado, só que ele também não vai ser eliminado todo de uma vez, ele vai ser eliminado cumprindo aí uma curva exponencial. À medida que o tempo vai passando, progressivamente mais desse ar vai ser eliminado, mas isso não vai ser eliminado de uma forma constante, de uma forma igual.
porque à medida que o pulmão vai desinsuflando, tá, a energia elástica dele também vai diminuindo progressivamente. Então, quando eu calculo a constante de tempo, eu vou ver o seguinte, que quando o paciente cumpre uma constante de tempo, normalmente ele conseguiu eliminar em torno de 63,2% do ar que tinha dentro do pulmão. Quando ele cumpre duas constantes de tempo, passa para 87, 95, 98, assim sucessivamente, até que na quinta constante de tempo, a gente consegue eliminar aí virtualmente todo o volume de ar que entrou no pulmão. Então, naquele exemplo anterior, se nós utilizarmos ali a complacência que nós calculamos, que foi 0,04 litros por centímetro de água, pela resistência, que foi de 20, tá? Então, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma constante de tempo de 0,8 segundos, tá? Então, se eu multiplicar essa constante de tempo por 5, que é esse valor necessário para eu expirar todo o ar do pulmão do paciente, eu vou encontrar um valor de 4 segundos. Então, na fase expiratória desse paciente, ele vai levar 4 segundos, com base na mecânica respiratória dele, que nós calculamos através do exercício anterior, tá? Ele vai levar 4 segundos para expirar todo o ar do pulmão. Tá? Então, se por acaso eu seto para ele uma frequência respiratória muito alta e eu acabo deixando ele aí com um tempo expiratório curto, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar desenvolvendo autopica, porque ele não vai conseguir eliminar todo o ar que ele tinha e por causa disso a tendência vai ser que ele aprisione ar aí dentro do sistema, tá? Então, a PIP, as mesmas considerações que nós já falamos previamente, a PIP, ela é recomendado iniciar com a PIP de 5, mas isso não é estanque, a gente precisa fazer a titulação de PIP, que é um conceito um pouco mais avançado, a gente poderia discutir isso com mais calma numa sessão posterior. FO2 já discutimos e a sensibilidade também. Para falar do modo espontâneo, que é o PSV, então o disparo vai depender da sensibilidade, então aqui a gente já não estabelece quando que o ventilador deve disparar, o disparo vai ser todo dependente do paciente, tá? A ciclagem, ela vai ser determinada pela redução do fluxo inspiratório, então quando a válvula de fluxo abre, o paciente vai receber um volume corrente numa determinada velocidade, ou seja, num determinado fluxo inicialmente. Quando chegar num determinado momento, esse fluxo ele vai começar a diminuir, tá? E quando esse fluxo diminui, vai ter, dependendo da porcentagem que está setada no ventilador, existem ventiladores que permitem que você faça esse ajuste, outros não, tá? Mas quando chegar num determinado ponto, vai ocorrer a ciclagem, ele vai passar da fase inspiratória para a fase expiratória. Então, quais são os parâmetros que normalmente eu vou ajustar? Vai ser a pressão de suporte, PIP, a FiO2 e a sensibilidade. E aqui, quando a gente vai ver os gráficos, as curvas do paciente no modo espontâneo, a gente entende melhor o que eu quero dizer com isso. Então, aqui nós vamos ver o seguinte, o disparo ele vai ser sempre determinado por um esforço do paciente, então o paciente faz um esforço, o esforço pode ser menor, maior, dependendo do ciclo, dependendo da interação do paciente com o ventilador, dependendo daquilo que o paciente necessita de ar naquele momento, então esse esforço pode ser variável, tá? E após fazer um esforço, o que é que vai acontecer? O ventilador ele vai fornecer uma pressão para o paciente até aquele limite que foi pré-determinado, que foi essa pressão de suporte que eu setei. Então, até o ventilador vai fornecer pressão até atingir aquele limite, certo? Como todas as variáveis, todas as outras variáveis, elas são livres, então o paciente vai fazer a frequência expiratória conforme ele quer, ele vai fazer fluxos variáveis, e justamente pelo fluxo ser variável, ele também vai fazer volumes variáveis, tá? Então tudo vai ser variável no modo suporte. E por fim, falar aqui no modo SINV, tá? O modo SINV é a chamada ventilação mandatória intermitente sincronizada, tá? É um modo
que hoje, assim, praticamente não se utiliza mais, ainda se utiliza um pouco em pediatria e tal, mas, em geral, não é mais utilizado e até existe até recomendação da Sociedade Brasileira de Pneumologia e da AMIB de você não utilizar mais como era inicialmente pensado utilizar como um modo de desmame, para auxiliar no desmame, porque já existe comprovação de que, na realidade, ele aumenta o tempo de ventilação mecânica, aumenta o tempo de internação em UTI, então não é mais recomendado, mas não é motivo para a gente deixar de conhecer e deixar de falar dele, tá? Então, o disparo vai ser dependente da sensibilidade ou do tempo, tá? A ciclagem, ela vai ser determinada pelo modo selecionado, porque eu posso colocar o SINV controlado por pressão ou controlado pelo volume, e também vai ser determinado pela redução de fluxo inspiratório no ciclo espontâneo, que é o detalhe do modo SINV é que você vai ter tanto os modos controlados ou assistidos junto com modos espontâneos, com ciclos espontâneos, tá? Então, quais são os parâmetros ajustáveis? Eu vou ter a pressão de pico, ou fluxo, no caso, dependendo da forma como eu setei o aparelho, PIP, tempo expiratório, volume, relação INZ, frequência expiratória, FO2, sensibilidade, tá? E só para a gente entender qual que é a diferença da ventilação mandatória intermitente sincronizada para os outros modos. Então, eu tenho uma comparação aqui do modo controlado, modo assistido e do modo SINV, nesse caso aqui é o modo SINV com CPAP, tá? Então, quando nós colocamos um paciente em modo controlado e esse paciente está completamente sedado, tá? Então, o paciente está completamente sedado, não está interagindo nada, não vai disparar o ventilador de jeito nenhum. Então, o que é que vai acontecer? O ventilador, ele vai obedecer aquelas janelas de tempo que predeterminou, que você predeterminou. Por exemplo, eu predeterminei aqui que o paciente ia passar 1 segundo na fase inspiratória e depois ele ia passar aqui mais 3,5 segundos na fase expiratória. Então, seria uma relação de 1 para 3,5, a relação em INZ aqui desse paciente, e o meu ciclo respiratório todo seria de 4,5 segundos, tá? Então, quando se encerrar essa janela aqui, vai se iniciar uma nova janela com um novo ciclo que vai ser exatamente igual ao ciclo anterior, tá? Isso quando nós estamos nesse paciente que não está interagindo absolutamente nada com o ventilador. Quando o paciente está em modo assistido, que aqui assistido barra controlado, o que quer dizer isso? Se esse paciente não disparar o ventilador, eu vou ter um ciclo controlado normal, como nós já vimos aqui em cima, tá? Quando terminar a janela de tempo, se ele não disparar o ventilador antes, vai se iniciar um novo ciclo, exatamente como nós vimos aqui em cima. Só que aí o que acontece? Se antes da nova janela de tempo, que seria aqui após 4,5 segundos, esse paciente dispara o ventilador, então o ventilador vai entender que aquele ponto ali seria uma nova janela, ou seja, o paciente está iniciando uma nova janela e ele vai contar aquele ciclo a partir daquele momento para frente, tá? Então, o paciente que está interagindo com o ventilador e que está fazendo ciclos espontâneos, ele vai fazer uma frequência expiratória aí maior do que você predeterminou. E qual que é a diferença disso aqui no modo SINV, tá? No modo SINV, você sempre vai ter ventilações mandatórias, tá? Então, você vai ter aí um ciclo controlado ou assistido, certo? Você sempre vai ter um ciclo controlado ou assistido, tá? Se por acaso esse paciente, ele faz inicialmente, ele não tem nenhum esforço no início, o ventilador vai iniciar com um ciclo controlado, tá? Se antes de encerrar a janela pré-determinada inicialmente para aquele paciente, ele fizer um esforço, ele vai receber um ciclo assistido, tá? Então, ele recebe aqui um ciclo assistido. E aí, ele vai continuar obedecendo a janela que foi pré-determinada. Então, aqui nesse ponto, nós vamos ter um novo zero e a gente vai começar novamente. Então, aqui o paciente fez um outro esforço, ele vai ter um ciclo assistido.
Após um ciclo assistido, no modo SINV, se o paciente fizer um esforço inspiratório novamente, ele não vai receber outro ciclo assistido. Nesse caso aqui, ele vai receber ele vai fazer um ciclo espontâneo, ou seja, vai entrar uma pressão de suporte, ou se ele tiver como aqui, por exemplo, com SINV com modo CEPAP, vai ficar somente a PIP, e aí ele vai fazer uma pressão de acordo com o esforço do paciente somente. Tá? E aí encerra essa janela, começa uma nova janela, eu vou fazer novamente um esforço negativo, o paciente vai ter um novo ciclo assistido, tá? E se depois desse novo ciclo assistido, se ele não fizer nenhum esforço, o ventilador vai aguardar a próxima janela. Após a próxima janela, se ele não entrar, o ventilador começa um ciclo controlado. Então, essa seria a diferença aí em relação ao modo SINV com o modo controlado tradicional, tá? Gente, eu deixei essa aula disponibilizada para vocês. Então, a ideia foi justamente essa. A gente está discutindo sobre a fisiologia da ventilação mecânica, descobrir como ajustar os parâmetros básicos. Nesse link daqui, se a gente clicar, deixa eu clicar aqui para vocês poderem ver. Se nós clicarmos nesse link, nós vamos ter acesso a um simulador de ventilação mecânica que é totalmente gratuito, ele está disponível online para quem quiser ver. Você pode colocar algumas modificações de mecânica respiratória aqui, que já vêm pré-setadas, ou se você quiser, você pode mudar a mecânica respiratória do paciente aqui embaixo, tá? E aí você pode mexer, deixa eu só desligar aqui o som. Você pode mexer Você pode mexer com todos esses parâmetros que a gente já discutiu anteriormente para a gente poder entender um pouco melhor, praticar um pouco melhor como é que isso funciona aí na prática, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês e eu vou dar uma lida aqui nas questões para a gente ver se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa para discutir. Agora, vamos lá do início. Assim, outra coisa, eu deixei, quem tiver com o aplicativo, o Teams da Microsoft, eu deixei a aula disponibilizada, já compartilhada. Então, vocês podem acessar pelo próprio aplicativo para baixar a aula e poder ver também. Se vocês tiverem alguma dificuldade, a gente pode entrar em contato, eu posso disponibilizar a aula depois, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então, tem uma pergunta aqui do Aelson. Gostaria que abordasse os cuidados que a equipe de enfermagem tivesse quando a necessidade de aspiração da via aérea, também as desconexões acidentais, falta de energia, necessidade de massagem cardíaca, etc. Aelson, assim, acaba que isso foge um pouquinho do escopo da aula, mas assim, a aspiração das vias aéreas, ela vai ser feita por um sistema fechado, então acaba não tendo risco nem para a equipe, nem no momento que o paciente precisar realizar a aspiração de vias aéreas, porque isso já está pré-definido que essa aspiração vai ser feita por sistema fechado. Em relação às outras situações que você está comentando aqui, assim, a gente já teve algumas reuniões, algumas discussões específicas, e aí eu acho que a gente pode depois resgatar essas outras aulas para poder verificar essas outras coisas, tá? Aqui, só uma mensagem da Emily. Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, só isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão, algum questionamento para fazer? Sim, obrigado pelos parabéns. Não? Tá, então, gente, eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado pela presença de todos. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. O simulador, se vocês baixarem a aula, depois vocês conseguem acessar o simulador pelo link que está lá no final da aula, ok? Tchau, tchau.